Todo mundo sonha em ter uma renda extra, aquela renda que a gente não precisa estar trabalhando para receber. Pois então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como ter uma renda mensal através de fundos imobiliários. Antes de qualquer coisa, muitos vão perguntar, mas João, se eu posso investir meu dinheiro em renda fixa e ele vai me pagar, em alguns casos, até 12% ao ano, por qual raios eu investiria em fundos imobiliários? Vou explicar detalhadamente o que é renda fixa e o que são fundos imobiliários. O que é renda fixa? Como o próprio nome diz, é uma renda fixa. Então, por exemplo, é algo mais previsível, eu diria. Antes de você contratar qualquer tipo de investimento em renda fixa, você já sabe, antes de contratar, o quanto você vai receber no fim do período. Por exemplo, em 2029, você vai contratar Tesouro Selic pré-fixado de 13% ao ano. Você sabe que todo ano você vai receber 13%. Você pega R$ 1.000. R$ 1.000. Ano que vem, você vai ter 1.000 mais os 13%, ou seja, 1.130, correto? No próximo ano, você vai ter em cima dos 1.130 mais 13%. Basicamente, é um juros compostos que vai fazendo ao longo dos anos que for passando em cima do seu capital, do seu montante acumulado. Então, se você tiver R$ 1.000, vai para 1.130. Depois, no outro ano, incide os 13% em cima dos 1.130. Então, é uma renda mais previsível, eu diria. Tem outros tipos de modalidade, claro, IPCA mais 5%, Tesouro Selic mais 0, alguma coisa, que daí são os pós-fixados. Mas isso daí é assunto para outra aula. Irei falar agora de algumas vantagens da renda fixa. E são elas algumas: alta liquidez, ou seja, você sempre vai ter um mercado disponível para compra, baixo risco, ou seja, a maioria das caso você invista num título do governo, qual a probabilidade de te pagar? Ou seja, se o governo não tem dinheiro para te pagar, quem vai ter, entendeu? Então, ele tem quase risco zero. Não vamos dizer zero porque não é verdade, mas tem um risco muito baixo. Ele é considerado também uma reserva de emergência, porque ele acaba pagando mais do que os bancos tradicionais. E a questão que eu tinha dito antes, a previsibilidade. Antes de você contratar o seu tipo de investimento, você já sabe quanto você vai receber no fim do período. As desvantagens são longo prazo, pelo fato de a gente ter que contratar algo para muito tempo depois, seja 3 anos, 7 anos, 9 anos, 10 anos. A gente pode contratar até para 2029. Exemplo, tesouro pré-fixado, tesouro pós-fixado. Caso você contrate algo do tesouro, você, ao fim do período, ou caso você queira interromper, você tem que pagar taxas e imposto de renda. Vamos para os fundos imobiliários agora. Os fundos imobiliários podem ser divididos basicamente em dois: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo, basicamente, como o próprio nome diz, é algo que foi construído. Lajes corporativas, galpões logísticos, fundos de agro, hotéis, shoppings, enfim, tudo que tem tijolo envolvido, alguma construção física, eu diria. E os fundos de papéis são fundos geralmente de recebíveis imobiliários. Vamos para as vantagens dos fundos imobiliários. A primeira vantagem é: você pode diversificar muito dentre os fundos imobiliários, ou seja, que nem eu citei agora há pouco. Fundos de tijolo são vários: shoppings, hotéis, lajes corporativas, enfim, são várias as opções que você pode diversificar. E não só nelas, eu digo também nos fundos de papéis. E ele te dá rendimentos mensais. Todo mês você vai ter um rendimento caindo na sua conta. Dependendo, claro, dessa quantidade que você tiver investido em fundos, você irá receber mais ou menos por eles. Os dividendos são livres de taxação, ou seja, você não precisa pagar imposto de renda nem taxa alguma. Lembrando, sobre os dividendos, tá? Caso você queira vender o seu ativo, exemplo, você comprou uma cota de um fundo imobiliário X, ele está te pagando rendimentos mensais, você não precisa declarar nada sobre isso. Caso algum dia você queira vender a sua cota do ativo, aí sim você precisa pagar taxas e o imposto de renda. Os fundos imobiliários têm uma gestão terceirizada, ou seja, uma empresa irá tomar conta de tudo, uma gestão profissional e qualificada. Agora vamos para as desvantagens, que também, como tudo na vida, tem a sua vantagem e tem suas desvantagens. A primeira delas é: a cota pode variar de preço, ou seja, você compra, por exemplo, algum fundo imobiliário a R$ 10. A cota pode oscilar, ela pode ir para 8, pode ir para 11, pode ir para 7. Então você não precisa se preocupar com isso. É claro, se você tiver investido num fundo muito bom, com uma gestão competente, você não precisa se preocupar. Por exemplo, você gosta de tênis da Nike, e o tênis da Nike tá R$ 500, agora tá 200. Se você sabe que a Nike é um tênis bom
a Nike é uma marca boa, esse tênis é bom, é original. Por que não comprar um ou dois, caso você goste, se tá mais barato? Então é isso que acontece com os fundos imobiliários. E não só com fundos imobiliários, com ação, com qualquer coisa. Se você acha que a gestão tá certa, a gestão tá competente e caiu o preço, por que não comprar mais? Então, segure. Uma desvantagem é a oscilação do preço. Isso pode acontecer. A segunda é a desocupação de prédios ou, no caso dos fundos de papéis, o não pagamento dos recebíveis. No caso dos aluguéis, exemplo, uma empresa tem 5 galpões logísticos e todos estão ocupados, ou seja, está recebendo aluguel certinho. Aí vem, acontece alguma coisa, a empresa quebra, e fica somente 2, ou seja, tem 3 desocupados, você está deixando de receber. Então, se o fundo pagava 10 centavos por cota, pela desocupação de alguns prédios, provavelmente ela vai diminuir. Então, dos 10 centavos que você recebia, por exemplo, você vai receber 5 ou 4 centavos, entendeu? Por cota. Os fundos imobiliários não têm garantia. Ou seja, caso eles quebrem, ele não te recompensará. No caso, em ação, as ações têm um FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, no caso dos fundos imobiliários, não há FGC, ou seja, não há garantia. O fundo quebrou, caso você tenha o dinheiro, você irá perder tudo. E como dito anteriormente, caso você queira vender a sua cota, você precisará aí sim pagar os impostos de renda e as taxas. Mas uma coisa eu preciso explicar para vocês, pessoal. Os fundos imobiliários, pessoal, eles são inversamente proporcionais à inflação, à taxa Selic, seja ela qual for. Então, estamos vivendo num momento de alta na Selic. Ou seja, a taxa Selic está em 13,75. Então, a gente está tendo uma alta na Selic. Automaticamente, o povo pensa: mas por que eu vou investir em renda variável, que eu posso ter o risco de desocupação de prédio, posso ter risco de não receber, se o fundo imobiliário quebrar eu não vou receber nada, por que eu vou correr esse risco tanto, sendo que a renda fixa está me pagando mais do que investir em fundos imobiliários? Então há uma migração, ou seja, as pessoas migram dos fundos imobiliários para a renda fixa. Então a cota, como há uma venda em massa, o preço das cotas tende a baixar. Então a gente está vivendo um momento agora ótimo para a compra de fundos imobiliários. Isso não é uma recomendação de compra ou de venda, eu apenas estou mostrando os fatos para vocês. Os fundos imobiliários e a taxa Selic são inversamente proporcionais. Enquanto um está subindo, o outro está caindo. Quando estabilizar a curva da taxa Selic e ela começar a cair, a galera vai começar a pensar: ué, compensa mais agora eu me arriscar e ganhar um pouco mais em fundo imobiliário do que deixar meu dinheiro parado no Tesouro Selic. Seja lá qual tipo de investimento seja. Então, a renda fixa, o Tesouro Selic tende a começar a cair, a curva de juros começa a baixar, e aí sim os investimentos começam a aumentar em renda variável, em ação, em fundo imobiliário. Então, o que é preferível? Não você esperar a hora que estiver lá embaixo para você começar a comprar. O tempo ótimo de compra é quando estabiliza, e aí sim você começa a comprar, para quando cair, o preço da sua cota vai subir, e aí você vai ganhar na valorização e automaticamente vai ganhar nos fundos imobiliários também, nos seus dividendos mensais. E para fechar, pessoal, por que os fundos imobiliários são uma oportunidade agora? Então, o primeiro deles possui ótima liquidez. Desde 3 anos para cá, o gráfico de investidores de fundos imobiliários vem crescendo muito, numa forma muito avançada. Então, é ótimo caso você queira comprar ou vender. Tem uma ótima liquidez todos os dias, todas as horas do dia, enfim. A gente está voltando agora para o trabalho físico, ou seja, a ocupação de shopping centers, de escritórios, de lajes corporativas está aumentando, a procura está aumentando. Então, consequentemente, o nosso nível de desocupação vai diminuir, consequentemente, a gente vai receber os dividendos certos. Os fundos imobiliários pagam dividendos mensais, pode ganhar um valor mensal, todos os meses, certinho, caindo na nossa conta. A gente pode ter como se fossem os aluguéis mesmo, entendeu? Então, é o sonho de consumo aí, vamos dizer. Quer ter uma renda mensal, a gente quer, às vezes não está trabalhando e está recebendo algo, então os fundos imobiliários são uma ótima oportunidade por causa disso. Muitos dos fundos, por causa da pandemia, não corrigiram ainda os seus aluguéis devido a esse motivo. Então, muitos deles estão para corrigir o aluguel. Então, ano que vem, provavelmente teremos uma alta nos nossos dividendos. Então, agora seria um ótimo momento para quem gosta de fundos imobiliários investir. A maioria deles estão descontados. O que eu quero dizer com descontados? A cota deveria valer R$100 e ela está valendo 80, 70. Então está um ótimo momento para compra. O bom é fazer um mix, seja ele de fundos imobiliários, como eu tinha dito antes, com um mix de gestoras. Porque, vou te dar um exemplo, você tem somente fundos que são geridos pela BTG. E aí acontece alguma coisa na BTG e
todos esses fundos que são geridos pela BTG acabam quebrando. E aí, como é que a gente fica? Entendeu? Então, além de diversificar dentro das categorias de laje, shopping, agro, enfim, seja lá qual for, você deve procurar diversificar dentro de gestoras diferentes também. E para fechar, pessoal, eu vou passar para vocês 5 fundos que estão pagando mais de 0,8%. O primeiro fundo é o MXRF 11, pagando 1,19 ao mês, por ano 11,34. O KISO 11, um fundo de fundos, ele tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários, ele está pagando 0,88 ao mês e 10,07 ao ano. O fundo HSML 11, um fundo de shopping, pagando 0,75 ao mês e 7,92 ao ano. Eu achei interessante colocar esse, que ele não paga 0,80, porém, pelo fato de os shopping centers terem sofrido muito durante a pandemia, eu acredito que seja um ótimo fundo que tende a crescer muito. O KNCR 11 é um fundo de CRI, de recebíveis, ele está pagando em torno de 1,12 ao mês e 9,78 ao ano. E o fundo BCFF 11 é um fundo de fundos também, pagando 0,80 ao mês e 8,93 ao ano. Caso vocês queiram pegar algumas estatísticas, saber quanto que o fundo paga por mês, dividendo, como que está a valorização da cota no mês, no dia, enfim, qualquer estatística que você queira relacionada a fundos imobiliários, eu vou recomendar 2 sites para vocês. O primeiro é o Funds Explorer e o segundo é o Status Invest. Pessoal, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, é um vídeo extremamente explicativo para vocês a respeito de fundos imobiliários. Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça, por favor, deixe um comentário aqui, deixe um like e se inscreva no canal para receber mais notícias e mais informações como essa. Muito obrigado, fiquem com Deus e um grande abraço.